isso representa uma grande evolução para evitar os erros de processamento e os erros que ocorrem na hora da realização do exame e mesmo da entrega do resultado, que não é mais digitado por pessoas. Apenas 2 laboratórios têm esse equipamento. Realmente, para você ter uma ideia, outros laboratórios aí, eles mandam, tem alguns que mandam o exame lá para o sul, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, depois voltam para cá, para analisar lá para voltar para cá. O núcleo não, já faz aqui e é feito aqui. Não é por isso, não é à toa que vocês são os maiores do INSS, né? Que também foi um prêmio que vocês ganharam, que eu achei demais. Realmente nós fomos incluídos entre as prestadoras de serviço que mais contribuíram para o ISS em Goiânia. E isso nos honrou muito. Então tá, hipoglicemia, doutor Cid Oliveira Reis. Hipoglicemia é o tema da entrevista com o doutor Cid. O que é a hipoglicemia? Hipoglicemia não é uma doença. Hipoglicemia é um conjunto de sinais e sintomas que decorre da baixa da glicose no sangue. E o que acontece no organismo? Olha, o que acontece no organismo pode ser desde uma leve indisposição até sintomas bastante graves. Nós queremos lembrar, primeiro, que o grande alimento do cérebro é a glicose. A glicose se alimenta de cérebro e de oxigênio. Então, a falta de oxigênio ou a falta de glicose no cérebro pode causar desde leves sintomas até graves danos cerebrais, inclusive com morte. Pois é, mas só que a glicose, para ser transformada em energia e ser aproveitada pela célula, parece que ela precisa da insulina para funcionar direitinho, né, doutor? Realmente. Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de processar essa glicose no sangue? Olha, vamos lembrar o seguinte, existe uma série de substâncias para fazer a glicose subir no sangue, mas só existe uma para fazer ela baixar, que é justamente a insulina. Então, o organismo, a tendência do organismo é se defender da hipoglicemia, porque a hipoglicemia pode ser, inclusive, como nós dissemos, fatal para a pessoa. Tá certo. Doutor, uma pessoa que com hipoglicemia, ela tem pré-diabetes? Não, o pré-diabetes pode ocasionar uma hipoglicemia. Mas as causas mais comuns de hipoglicemia, nós podemos classificar em 2 grandes grupos. Hipoglicemias que aparecem em jejum e hipoglicemia que aparece após refeição, que nós chamamos de pós-prandiais. Mamãe pediu para perguntar isso, pós-prandial. Pós-prandiais é justamente após refeição. São 2 horas depois do almoço, da refeição, não é? Não, isso é um teste que a gente faz para justamente diagnosticar, inclusive, ou controlar diabetes. As hipoglicemias que aparecem em jejum, as mais comuns são as decorrentes do uso de medicação para tratamento de diabetes, que pode ser insulina ou pode ser hipoglicemia oral, decorrentes do uso de álcool, que também é uma causa de hipoglicemia, pode aparecer também em tumores produtores de insulina, como, por exemplo, no glucagon, e também pode tumores da célula beta, né, que são produtores de insulina, e também pode aparecer por insuficiência hepática ou renal, e também naquelas falta de contrarreguladores. Conforme eu disse, existem vários hormônios para fazer a glicemia subir. Então, na falta desses hormônios, pode aparecer a insulina. E aquela que aparece após prandial ou após refeição, são principalmente a hipoglicemia reativa e a hipoglicemia após gastrectomia, ou seja, operação de estômago. Essa hipoglicemia reativa, ela é consequência da absorção muito rápida de carboidrato e, com isso, o carboidrato estimula a produção de insulina numa quantidade desproporcional, e essa insulina faz, posteriormente, o açúcar baixar. Nossa. E no caso da gastrectomia,
também há um esvaziamento muito rápido do estômago, com uma oferta muito grande de carboidrato para o intestino, e isso faz com que haja grande absorção de carboidrato, grande estímulo na produção de insulina, e a insulina, a baixa glicose da hipoglicemia. Esse negócio é triste, né? Porque, olha, conheço uma pessoa, por exemplo, que está passando por dificuldade para tratar essa hipoglicemia. Ela está realmente com dificuldade, porque ela faz todos os exames. Aliás, o núcleo foi lá na casa dela colher, viu, gente? Bacanérrimo isso. O núcleo vai até a casa da pessoa para colher o sangue, para colher o material. Foi, assim, super prestativo. Só que o que está acontecendo com ela? Ela tem que comer de hora em hora. Porque ela está ficando fraca, está se sentindo fraca, está se sentindo meio tonta. É assim mesmo, doutor? Realmente a hipoglicemia, os sintomas da hipoglicemia, é preciso primeiro identificar qual é a causa para dizer qual é o tratamento, né? No caso de uma hipoglicemia medicamentosa, ou devido à insulina e tudo mais, é claro que você dá a glicose para o paciente e ele recupera. E depois você regula o remédio que está causando a hipoglicemia. Mas em determinadas causas, como por exemplo na hipoglicemia reativa, a pessoa tem que evitar alimentar com carboidratos de fácil absorção, como por exemplo com glicose. Ela tem hipoglicemia e na verdade ela não pode usar glicose para o tratamento. Ela tem que comer realmente mais frequentemente, mas com carboidrato de absorção mais lenta. Doutor, fala. Então é interessante porque, nesses casos, o tratamento não é dando glicose, porque a glicose vai produzir uma absorção mais rápida, uma elevação da insulina e aumentar a hipoglicemia. Mas quais são os carboidratos de fácil absorção? Não, principalmente a glicose, né? Açúcar, o que tem o bombom, o chocolate. Mas um macarrão e um arroz? Esse já não. Esse é de absorção mais lenta. De cadeias, e isso aí faz com que a absorção seja mais lenta. Olha, eu garanto que muita gente não sabe disso. Eu garanto que muita gente não sabe disso. Acha que precisa porque está com hipoglicemia, precisa de um açúcar, põe uma barra de chocolate na bolsa e vai comendo os quadradinhos. Então é gol contra. Com relação à hipoglicemia reativa, não é indicado. Então é bom ter uma barra de cereal, né, doutor, na bolsa, uma fruta, o açúcar da fruta. Principalmente quem tem diabetes, ele pode ter hipoglicemia quando toma insulina ou mesmo com hipoglicemiante. E nesse caso é muito interessante que ele tenha uma bala ou qualquer coisa assim para socorrer. Esses dias a gente estava saindo do estádio Serra Dourada numa caminhonete muito bonita e o motorista era diabético e tinha passado muito tempo sem alimentar. E quando nós vimos ele funcionando a caminhonete para sair, eu percebi que ele estava com um comportamento alterado.